Bom, então hoje a gente vai fazer então mais um exercício sobre barras comprimidas, né? Complementando aí ao que a gente viu nas últimas aulas. E esse exercício ele compõe o finalzinho aqui dessa apresentação que eu encaminhei para vocês. Então vamos lá. Então basicamente é um sistema semelhante ao que a gente viu anteriormente, porém agora as estruturas que travam esse meu elemento principal, né? Quando eu digo meu elemento principal, eu estou falando justamente desse pilar, ó. E essa condição de travamento, basicamente, ela altera todo o processo de cálculo. Antes a gente estava tratando também de um perfil soldado, agora é um perfil laminado. E o exercício ele vai trazer então essas informações para a gente. Então já está obtive lá do catálogo do fabricante todas essas informações correlacionadas ao perfil. Então vamos lá. A estrutura mostrada a seguir é constituída por um elemento contraventado, ABC, ligado por uma escora à parede de cisalhamento P1 e por uma escora, né, nessa parte superior, aqui é ligado por duas escoras, do outro lado por uma escora na parede P2. Propõe-se a obtenção do máximo valor que pode ter a força axial. Então essa força aqui, né, que seria na verdade esse NCSD, a força axial de compressão solicitante de cálculo no elemento contraventado, sabendo que ele possui um perfil HP 310-93 em aço ASTM 572, grau 50, com eixo central de inércia X paralelo ao eixo central U. Então, meu perfil ele está justamente nessa posição. Está aqui. Para efeito de flambagem por torção, em A, que é aqui na base, o empenamento e a rotação em relação ao eixo longitudinal estão impedidos, então ele está travado aqui embaixo. Em B, ambos os movimentos estão livres. Essa informação é extremamente importante, uma vez que naquele exercício anterior a rotação aqui nesse trecho ela estava impedida, então consequentemente o comprimento de flambagem desse meu elemento era menor no exercício anterior. Por isso a gente havia desprezado a flambagem por torção anteriormente, e já nesse exercício, como aqui está desimpedido, né, a rotação desse meu elemento ela é possível, a gente vai ter que considerar. E em C, apenas a rotação encontra-se impedida. Então é como se fosse um elemento travado no topo, travado na base, mas possibilitando a rotação em torno do próprio eixo. Quanto às informações básicas de projeto para o aço ASTM A572, né? Então FY 345 MPa, e o perfil HP 310-93 é esse daqui que vocês estão vendo. É um perfil típico de pilares, né? Um perfil H praticamente. Ele tem uma simetria muito boa entre a altura e a mesa. Então ele é de certa forma bem indicado para pilares. E é o que de fato a gente vai analisar agora. Bom, como a gente viu anteriormente, as verificações básicas que a gente vai ter que fazer partem do princípio então da verificação tanto da mesa quanto da alma, do contexto de instabilização local, depois instabilização global
Para ir na sequência, a gente vai avaliar também esbeltez, né? E para ir na sequência, a gente fazer a verificação dessa carga solicitante possível nessa minha estrutura. Entendido, pessoal? Conseguiram compreender todo o processo de análise que a gente vai estabelecer daqui para frente? Tranquilo? Dúvidas? Boa noite, João. Beleza? Isso. Não, beleza. Vamos lá então. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui vai ser a análise da mesa. A gente vai começar com a análise da mesa, depois a análise da alma, para ir na sequência a gente fazer a determinação da carga de flambagem elástica. Conforme a gente viu, para análise da mesa, deixa eu colocar aqui já nas nossas tabelinhas. A nossa mesa é um perfil, é um elemento apoiado e livre. Cadê? Oi, Silvia. Joia. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Isto. Tá, joia. Deixa eu só tirar aqui que eu já vou escolher na tabelinha aqui para vocês e vou adiantando. Aham. Vou aproveitar. Aham. Aham. Uhum. Uhum. Da coluna no seria, aí depende muito, viu, João? Porque vai depender, igual você falou, do tipo de ligação. A gente vai ter uma aula disso mais depois. Que basicamente, deixa eu ver se eu tenho algum, se eu lembro onde é que tá fácil aqui algum desenho. Deixa eu ver aqui que se tiver eu já te mostro. Aqui no livro costuma ter. Por exemplo, ó. Isso daqui é um caso de... Deixa eu ir, papai. Mas a Silvia está copiando ali, deixa eu só reduzir aqui, ó. Isso daqui é um caso de uma viga ligada a um pilar. Não é o seu caso, por exemplo, né? Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma possibilidade de rotação desse meu elemento viga relacionado ao pilar, que é justamente essa folguinha, né? E essa minha estrutura ela pode fazer isso daqui, ó. E ao poder fazer isso, eu estou possibilitando um giro. A mesma coisa acontece aqui na base. Dependendo da tipologia de ligação, ora eu tenho a possibilidade de ligação pilar base deformável. Deixa eu encontrar aqui uma outra. Aqui, base pilar, achei. Aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui eu tenho uma onde eu tenho de fato uma rótula, né? Então eu tenho minha placa chumbada na minha base, consequentemente eu tenho um sistema de pino fazendo a vez de uma rótula e aqui o pilar, então eu tenho um sistema rotulado. Ora aqui a gente tem chumbadores, ó, chumbadores externos, ora eu tenho chumbadores internos.
ora eu tenho um enrijecedor do meu próprio elemento, ó, deixa eu colocar aqui para você ver, tentando simular o engaste da minha estrutura, ou tentando condicioná-la a uma condição engastada. Então vai depender muito da rigidez, aqui, ó, vai depender muito da rigidez que você impõe na ligação e o quão deformável ou não você vai querer esse elemento. Então, por exemplo, aqui está impedindo o giro em seu próprio eixo, né? Qualquer uma dessas ligações vai impedir o giro em torno do seu próprio eixo. Na verdade, eu estou impedindo aqui a rotação da minha peça no ponto A. No ponto C, cara, é uma viga travando numa face, né, numa direção, igual vocês estão vendo aqui, e uma viga travando na outra direção. Então isso daqui já está impedindo a própria rotação em torno do eixo. Em B não tem jeito, porque eu não consigo fazer o impedimento. Agora, se eu vou considerar isso daqui engastado, se eu vou considerar simplesmente apoiado, ou se eu vou considerar semi-engastado, vai depender justamente do que a gente for detalhar nesse ponto. E o interessante das estruturas metálicas, das estruturas, até estrutura pré-moldada também, é que a gente consegue de fato impor uma tipologia de ligação, com uma rigidez qualquer ou não. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo. Não sei se eu consegui ser claro, João. Aqui, ó. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, ó, às vezes eu quero transmitir para minha base o esforço horizontal, né, propriamente dito. Isso daqui são chaves de cisalhamento, que também é uma opção. Então eu coloco elementos chaveados na base e eu consigo transmitir para a base. Isso é quando eu tenho esforço cisalhante muito alto, né? Então eu consigo transmitir para a base aquele esforço cisalhante, aquelas forças horizontais. Isso daqui também existe em pilares pré-moldados. Olha lá, ó, outro elemento chaveado, né? Deixa eu ver aqui mais algum outro exemplo. A gente vai ter uma aula de ligações um pouquinho depois, mas vamos ver se eu consigo dar essa aula para vocês. É uma aula bem complexa, né? Não é... Geralmente a parte de ligações a gente fica um pouco mais no básico, mas eu vou tentar avançar um pouquinho com vocês para a gente aproveitar, né? Mas não sei se é mais ou menos isso, viu, João? A gente ainda vai falar sobre isso e aí eu espero complementar um pouco mais lá. Então, joia. Beleza aí, Silvia? Aqui é 303. Peraí, 303. Aqui é 308. 13,1, raio 16. Tanto a alma quanto a mesa, 13,1. (119.2) AG, área da seção bruta. E baixo é I de X, que é a inércia em torno do eixo X, 19.682 centímetros a quarta. RX 12,85 é o raio de giração em torno do eixo X. E depois momento de inércia em torno do eixo Y, que é o IY, 6.387. Raio de giração em torno de Y, 7,32. CW, que é a constante... Aí eu tenho que até colar aqui. Espera aí. Eu vou te dar o nome dela certinho. Espera aí. Constante de empenamento. É o CW.
é 1.340.320 centímetros a sexta. J, que é o momento de inércia à torção, 77,33 centímetros a quarta. Nada. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui, ó, é o cálculo da determinação do elemento apoiado livre, que é minha mesa, de um elemento laminado. Cadê? Mesa de seção IHTOU laminado, que corresponde ao elemento nosso. Como é que eu sei que esse elemento ele é laminado? Primeiro, Primeiro, pela própria geometria, eu já consigo perceber que há uma diferença notável, né, em relação ao exercício anterior, que anteriormente não existia uma mísula, não existia um raio, né? Mísula é essa curvinha que tem aqui entre a mesa e a alma. Essa mísula ela é típica de elementos laminados. Pelo processo de laminação, você não consegue uma aresta tão viva quanto em perfis soldados. Então, por isso que surge essa mísula, e essa mísula ela entra na contabilização tanto da área, da inércia, de tudo. Então, ela melhora, de certa forma, um pouco a seção transversal, as propriedades da seção transversal. Então, eu venho aqui e a primeira coisa que eu vou precisar saber é quem é a esbeltez limite da minha mesa. É 0,56 mod de elasticidade sobre Fy. Então, eu já vou anotar para a minha alma, para a minha mesa, o meu B sobre T limite é igual a 0,56 raiz meu mod de elasticidade sobre o Fy. Beleza. Só que eu, naturalmente, vou precisar comparar esse B limite com uma esbeltez da minha seção transversal. A priori, você pode pensar assim, a gente tem aqui, então, nossa largura da mesa, 308 dividido por 2, dividido pela espessura T, 13,1. Beleza. Eu não tenho nenhuma influência dessa mísula na minha seção transversal. Quando eu vou ter a influência dessa mísula na seção transversal? Quando a gente for analisar a alma. Que a alma, só para vocês terem uma ideia da diferenciação de cálculo entre o laminado e o perfil soldado. Quando a gente for falar sobre perfil laminado, a nossa... Ixi, que não vai dar para riscar não. Mas a nossa altura da alma vai ser um pouquinho antes daquela mísula, tá bom? Então, como a gente está analisando a mesa, não tem problema ainda. Então, é 308 sobre 2. Aqui agora, né? 308 sobre 2, dividido por T, era 13,11. 1,1. Então, isso vai nos dar 11,76, né, arredondando. Então, 11,76 que é o nossa esbeltez. Então, vou voltar aqui para cima agora e eu vou comparar essa esbeltez com a esbeltez limite, onde eu tenho 0,56 da fórmula, raiz, módulo de elasticidade. A gente falou que quando eu não tenho módulo de elasticidade do fabricante e tudo mais, a norma me permite usar 200 gigapascal. 200 gigapascal transformado em kN por centímetro quadrado é 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido por 34,5 kN por centímetro quadrado. Então, kN por centímetro quadrado, kN por centímetro quadrado, corta, e a gente vai ter, de onde eu tirei esses 34,5? Tá aqui, ó.
Foi dado lá no início do exercício, isso daqui você também encontra na literatura, às vezes o próprio fabricante também te fornece, que é a tensão de escoamento do aço A572. Isso vai nos dar 13,48. Olha que beleza. Então quer dizer que minha esbeltez ela é menor do que a esbeltez limite. Cara, de cara, se esbeltez é menor do que a esbeltez limite, eu tenho de cara aqui que meu QS igual a 1. A gente não faz esses cálculos para determinar quem é o QS, quem é o QA, e depois a gente determinar o valor de Q, né, que é o elemento redutor devido seria na verdade possibilidade de flambagem local, né, das interferências locais ou localizadas. Meu QS aqui é 1, acabou. Então isso daqui já facilita muito o nosso processo. Por quê? Porque daqui a gente já parte para a análise da alma. Até aqui, beleza, pessoal? Perceberam que foi muito mais fácil do que o exercício anterior, né? Porque eu não preciso de nenhum B limite, nenhum Q, né? Determinar nenhuma equação para quê? Porque o elemento apoiado e livre é uma parte da mesa. É só essa partezinha da mesa aqui, ó. Aí a gente sempre divide. Você vai pegar o elemento, né? Apoiado e livre. Ele está apoiado na alma e livre. E é só metade dele que está condicionado a isso. Isso. Apoiado é isso daqui, ó. Ó, por exemplo, essa chapa aqui, ela está apoiada aqui embaixo, na mesa. A mesa apoiada assim, né? Ela tem maior rigidez aqui, maior rigidez aqui. Então a gente considera apoiada. Por isso que a gente chama de elemento AA. E quando a gente fala de mesa, a gente está falando de elemento apoiado e livre. Aí por isso que a gente chama de AL. Não. Isso. Isso. Na verdade é aquela chapona, né? Uma chapa enorme aqui, ó. E na verdade a gente está analisando metade dessa chapa, né? Que seria essa aba apoiada e livre. Aí essa aba apoiada e livre, como todas as outras abas são iguais, é a mesma coisa. Se eu tivesse abas desiguais, eu tenho que fazer esse cálculo para cada uma das abas. Isso acontece, né? Se eu tiver isso daqui, ó. Por exemplo, essa chapa aqui em cima é 13.1 e a daqui embaixo é, sei lá, 16. É um perfil específico. Você vai ter que calcular. Verificar, né, um apoiado livre aqui embaixo, um elemento apoiado livre aqui em cima e um apoiado livre aqui embaixo. Porque são elementos distintos, entendeu? A esbeltez muda, tudo muda. Uma aba... Não, aí geralmente pode ser isso daqui, ó. Eu não entendi o que você falou. Ó. Aqui, ó. Isso daqui é um elemento apoiado. Aqui apoiado. E essa daqui, ó, essas abinhas que são enrijecedoras, na verdade, apoiado livre. Tem um que é todo apoiado livre, que é a seção T. Seção T, ela é toda apoiada livre, ó. Se a gente pegar isso daqui, aí apoiado e livre. Aqui a alma é apoiada livre e a outra mesa também é apoiada livre. Só que essa mesa costuma ser igual a essa, então a gente analisa uma vez, mas a alma não, a alma é diferente.
Aí você vai ter duas análises apoiada e livre. Joia, bom demais. Que é assim mesmo, a gente vai associando os processos, né, cara? E é muita verificação, cara. É muita verificaçãozinha, muita regrinha que você tem que perguntar mesmo pra gente ir esclarecendo. Então, por isso que eu fiz. Vamos lá, Silvia, pode falar. A gente sempre vai adotar para o aço 200 gigapascal. Eu peguei lá na 8800, tem lá na NBR, ela fala assim, se você não tiver ensaio, de 2008, se você não tiver ensaio para determinação de modularidade, use 200 gigapascal. É similar ao que a gente tem lá nas estruturas da NBR 6118. Ela fala a mesma coisa. Se você não tiver ensaios que te digam quanto que vale a modularidade do aço, do concreto, né? Do CA50, use 210. Lá é 210 gigapascal, aqui é 200 gigapascal. Beleza? Este daqui é do ASTM A572. Se eu colocar um ASTM A36, por exemplo, acho que já não é 345, ele é 250. Então, cada aço vai me dar um FY. O que é padrão que a gente pode adotar é o modularidade. Eles têm um modularidade semelhante. Agora, a equação ela muda. Aí a gente tem que ver essa tabelinha aqui, tá bom? Por exemplo, se eu tiver aqui um outro perfil qualquer, sei lá, igual a gente viu semana passada, um perfil soldado, já não era 0,56, era 0,64 de modularidade FY sobre KC. Cada situação me dá um B sobre T limite diferente. Então tá joia. Vamos lá, cadê? Tá aqui. Então aqui facilitou muito a vida, por quê? Porque eu não precisei fazer nenhuma análise de QS. Ah, professor, mas quando que eu precisaria então fazer essa análise de QS? Bom, vamos supor, né? Ó, se o seu B sobre T for maior do que o limite, você precisa calcular, você precisa determinar uma fórmula para o Q, para o QS, né, na verdade. Só como o nosso B sobre T foi menor do que o limite, automaticamente ele foi igual a 1. Para vocês terem uma ideia, ó, cadê apoiado livre? Tá aqui. Essa é a sistematização que a gente vai utilizar para o cálculo do B sobre T quando ele não for menor, né, do que o limite. Ou tabelado, essa sistematização acho que fica até mais fácil. B sobre T é menor do que o limite? Então é 1. A gente caiu nessa situação aqui agora. Então pronto, já resolveu o problema quase que instantaneamente, né? Mas se não for, na tabelinha já estão as equações. Você não precisa preocupar, não precisa ficar esquentando a cabeça, dor de cabeça para saber quem que é o valor de quê. Está aqui na tabelinha. Bom, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Vamos ver se para a alma agora vai ser fácil assim também, né? Análise da alma. Para análise da alma, cara, o mesmo processo. Vamos determinar primeiro B sobre T limite, que é um elemento, ó, apoiado, apoiado. Agora minha alma é um elemento AA, aqui minha alma, apoiado, apoiado. Opa. Então eu vou lá para a tabelinha do apoiado, apoiado. Tá aqui, ó. O grande campo do apoiado, apoiado tá aqui em cima, ó. Apoiado, apoiado. Alma de seção IHU, mesmo alma de seção caixão, todos os demais elementos do grupo 1. Tá, elemento apoiado, apoiado. Olha o meu perfilzinho soldado, ó, meu perfilzinho laminado aqui, ó. Aqui do lado tem uma determinação, uma figurinha um pouquinho maior, para vocês verem como é que a gente...
tem não. Deixa eu ampliar isso daqui para vocês, ó. Só para vocês verem onde é que eu vou pegar o meu B. Opa. Isso daqui eu tirei lá da norma, tá bem, tá, gente? É NBR 8800, peguei essas figuras lá. Olha só para você. Oi? Isso, aqui no finalzinho do raio, ó. Então, no finalzinho do raio, eu vou pegar o B. Então, quer dizer que eu vou descontar aquele raio. Então, na hora que eu vier aqui nas nossas anotações, ó, eu tenho que descontar o raio para determinar o B. Então, vamos lá, o B sobre T. Eu vou fazer da seguinte forma. A altura da minha seção transversal, ela é 303 total. Já vou descontar as mesas, que é 13,1 em cima e 13,1 embaixo. Então, duas mesas que eu tenho que descontar. E o meu raio é 16 milímetros. Eu tenho que descontar dois raios, que eu tenho um embaixo e um em cima. Então, de cara, eu já venho 303, que é a altura que está lá, menos 2 vezes 13,1, mais 2 vezes 16 milímetros. Dividido por T, que é 13,1, que é a espessura da minha alma. Então, de cara aqui eu já tenho 244,88,8, né? Dividido por 13,1, 18,68. É 69, né? Então, essa é a esbeltez real, cara. Isso daqui é a esbeltez que de fato está lá. Eu tenho que comparar com a esbeltez limite. A minha esbeltez limite é 1,49, que é aquela esbeltez obtida pela tabelinha, tabela F1, né? Então, 1,49 raiz de modularidade sobre FY. B, vou fazer até de outra cor aqui. (1,49) raiz do módulo elasticidade sobre FY, que é 149 dividido por 34,5. (35,87). Quase que 88. Pronto. Olha só como é que resolveu o meu problema também. Porque meu B, que é minha esbeltez, ela é menor do que minha esbeltez limite, cara. E quando esbeltez é menor do que esbeltez limite, cara, é o melhor dos mundos. Aqui é o meu QA, porque é da alma, é igual a 1. Então, eu já sei que o Q, que é o QS, vezes o QA, é igual a 1 vezes 1. Ou seja, o meu Q é 1. Olha que beleza. Pronto. O que isso significa? Cara, significa que esse meu elemento, quanto a flambagem local, digamos assim, né, quanto às análises locais, possibilidade de flambagem da alma, flambagem da mesa, não influenciam no comportamento ou na capacidade de carga da minha peça. Por quê? Porque o meu Q é 1, eu não vou reduzir aquela minha resistência em função desses meus elementos serem esbeltos. Na verdade, ele tem uma esbeltez suficiente para garantir boa usabilidade, digamos assim.
Não quer dizer que minha alma ela é muito esbelta ou minha mesa é muito esbelta a ponto de quase que entrar em colapso quando a minha estrutura for solicitada com pressão. Tanto é que eu nem reduzo a minha carga resistente devido aos efeitos locais. Porque meu NCRD é uma relação, seria fatores locais, né? Fatores globais e a carga resistente, de fato, né? Então, isso daqui sendo 1, nada me importa, vamos dizer assim, nada tem a alterar. Agora a gente vai fazer, de fato, a análise global. Será que a possibilidade, a instabilidade da minha estrutura, há a possibilidade de instabilidade global, né, e tudo mais? Aí a gente vai ver isso. Se esse fator aqui ele for 1 também, cara, não sei se é, mas se for 1, quer dizer que a minha estrutura quanto à esbeltez global, né, não tem influência. Então, a ruptura seria por plastificação da seção. Aí seria, vou solicitar minha estrutura e ver até o quanto o material aguenta. Agora, se isso daqui for menor do que 1, quer dizer que eu ainda tenho a possibilidade de perder eficiência em função da minha peça flambar lateralmente. É basicamente isso que a gente interpreta dessa equação. Eu acho legal a gente saber o que a equação nos diz para a gente também, né, conseguir extrair a resposta, saber o que está acontecendo, de onde está vindo os problemas, digamos assim, né? Bom, então a gente vai agora para a instabilidade da barra, análise da instabilidade, né? Então vamos lá, análise da instabilidade, que é a análise global, e depois na sequência é esbeltez. Primeiro ponto, né, que a gente precisa saber. Esse meu elemento, cadê as minhas equações? Ele é um elemento monossimétrico. Está aqui. Duplamente simétrico, né? Tem simetria nos dois eixos, né? Tanto no eixo X esse é simétrico, quanto no eixo Y ele apresenta simetria. Monossimétrica é a seção T, desculpe. Eu pego esse slide, essas equações, essas 3 equações, e eu vou analisar essa minha peça quanto à possibilidade de flambagem, segundo essas 3 condições. Possibilidade de flambar, de instabilizar em torno do eixo X, em torno do eixo Y, e tudo isso representado em forma de carga, né? Em torno do eixo X, em torno do eixo Y e em torno do eixo Z. A que me der a menor carga é aquela que vai apresentar a maior probabilidade de falha, digamos assim. Que é como se fosse assim, né? Se essa minha carga NEX ela der 1000, NEY der 500 e NEZ der 100, quer dizer que ele tem menos resistência à torção, depois a flambagem em torno do eixo Y e, por último, a flambagem em torno do eixo X. Às vezes porque ali tem uma inércia maior, né, ou acolá tem um travamento diferenciado em torno daquele eixo, não sei, aí a gente analisa isso. Mas vamos lá, a gente vai utilizar essa equação em todas as análises. Primeiro, vamos fazer a primeira análise em torno do eixo X. NEX, eu vou copiar a equação aqui para a gente não precisar ficar toda hora voltando ali no slide. Π ao quadrado, módulo de elasticidade, momento de inércia, dividido por Kx Lx. A gente tem praticamente todos os dados, né? Vamos lá, π ao quadrado, 20 mil kN por centímetro quadrado, vezes o momento de inércia em torno de x, eu já tenho aqui também, mas eu vou voltar lá, 19.683
2 centímetros a quarta. De onde que eu peguei esse dado? Peguei aqui do enunciado. 19,682, que é o momento de inércia em torno de x. Outro dado que a gente vai precisar ele falou que o meu eixo x ele é paralelo a U. Então, quer dizer que o meu perfil está assim. Ó. Então, quer dizer que o giro em torno de x é segundo o comprimento total de flambagem. Ele pode girar, eu tenho toda essa, vamos dizer, esse comprimento livre, e assim como pode ir para o outro lado também, né? Nada impede dele fazer o giro na outra direção. Ó. Então, quer dizer que o comprimento de flambagem aqui é 3 mais 3, 6 metros. Então, por que isso é importante? Né? Porque na hora que eu vier aqui na minha equação, vai aparecer um Lx. Então, dividido por Kx, né? Ali é um elemento apoiado no topo, apoiado na base, o próprio exercício já falou. Então, é 1 vezes, que o Kx para elementos biapoiados é 1, vezes, a gente está trabalhando em centímetros, então 600 centímetros. Aqui faltou um quadrado. Ó. Quadrado. Então, isso vai nos dar 10.792, mais ou menos, quilonewton de carga. Então, essa daqui seria a carga elástica em torno do eixo X. Aí a gente vai fazer agora em torno do eixo Y. E aí, na sequência, em torno do eixo Y, é a mesma equação. O que muda é o momento de inércia agora é em torno de Y. E aqui é o Kx, Ly ao quadrado. Π ao quadrado, 20.000. Momento de inércia em torno de Y é 6.387. Dividido por 1 vezes. Qual vai ser o comprimento que a gente vai adotar? Cara, aqui essa escora, ela funciona como travamento. Então, se a gente vier aqui, ó, eu tenho essa possibilidade de flambagem em torno do eixo X, porque essa escora está travando, e a base aqui já é travada. Então, quer dizer que o comprimento aqui é 300 centímetros. Então, aqui 300 centímetros. Isso vai nos dar 14.008. Então, essa daqui seria minha carga de flambagem em torno do eixo Y. Então, perceba que aqui eu tenho uma resistência maior do que em torno do eixo X. Agora, como eu falei para vocês, a escora central ela não trava a rotação da minha peça. Então, consequentemente, eu tenho que considerar, nessa nossa análise, a possibilidade de rotação em torno do próprio eixo. Que aí é a nossa última análise.
que é essa equaçãozinha bem grandinha aqui, ó. Vou anotar ela aqui também para vocês. O N é Z, 1 sobre R0 ao quadrado, π ao quadrado, Oi, João. Aham. Ah, não, então esse R0 aqui, não é isso? Ah, tá. Ele é padrão, cara. A gente vai adotar. Você fala isso daqui, o módulo lacidário, o G, não é isso? Ou o J? Ah, tá. Esse J, constante de torção. Cara, eu posso até... eu tenho uma aula sobre isso guardar. Acho que eu tenho ali, cara, guardada, e eu posso passar para vocês como determina esse J. Que aqui, cara, se eu não me engano, foi dado. Deixa eu até ver. Aqui foi dado. Mas pode deixar, eu vou ver se eu consigo pegar essa aula aí, eu passo para vocês, tá bom? Pra saber, até para poder a gente fazer talvez uma revisão para determinar esses índices, né? Tanto o raio de giração quanto o momento de inércia. Eu vou ver se eu faço uma aula sobre isso ainda para vocês. Tem muita coisa que tem lá no manual do fabricante, mas tem outras que não tem outras que são perfis que a gente acaba tendo que remodelar, digamos assim, né? Construir. Uma boa dica aí, viu, João? Mas RY... não, mas tem umas tabelinhas que não tem mesmo não, cara. O fabricante não... Um ou outro traz, né? Beleza, então o que a gente vai precisar de equação tá aqui. Esse módulo cisalhante, né? A gente vai utilizar também como padrão, a norma me possibilita utilizar 70 gigapascal. Assim como o módulo de elasticidade, a gente usa os 200 gigapascal. Na verdade, o módulo cisalhante ele é obtido com base no módulo de elasticidade. Se eu não me engano, o módulo cisalhante é igual a módulo de elasticidade sobre 1 mais Poisson ao quadrado, se eu não me engano, tá bom? Tem uma relação lá na resistência dos materiais. Vou até apagar aqui que eu não tenho certeza não, mas eu sei que é uma relação próxima disso. Aí a gente obtém isso. Como o Poisson também é um coeficiente que a norma me possibilita utilizar um padrão, aí fica ok. O coeficiente de empenamento foi dado, o J, né, o módulo polar também foi dado, o raio de giração, o X, o Y foi dado. Os x0 e o y0, por ser elemento simétrico, eu não tenho nenhuma distância, né, que na verdade o que é o x0 e o y0? Eu tenho meu centro de gravidade, e esse meu centro de gravidade ele está no, vamos dizer assim, como é que eu diria aqui, em torno do eixo X, ele está passando aqui em torno do eixo X, o meu próprio eixo está passando em cima do meu centro de gravidade, na direção do eixo X, coincidente, e na direção do eixo Y ele também está coincidente no centro de gravidade. Diferentemente, se fosse isso daqui, ó, seu centro de gravidade seria mais ou menos aqui, o seu x0
0 seria 0, porém o seu, digamos assim, né, o seu y0 seria um valor qualquer que se deveria, não, ao contrário, o seu x0 teria um valor e o seu y0 seria coincidente com o seu centro de gravidade. Então, no nosso caso, ele é totalmente simétrico, então, consequentemente, o x0 e o y0 é 0. Deixa eu só apagar aqui. 0 e 0. Deixa eu ver mais o que a gente vai precisar. Outra informação que a gente vai precisar é quanto ao comprimento, né? O KZ e o LZ. Então a gente vai voltar aqui no exercício e a gente vai analisar. O que ele me fala? Ele me fala que, deixa eu apagar isso tudo aqui para não confundir a gente. Ele me fala que no apoio, estrutura ABC ligada, propõe-se obtenção de força no cálculo, cadê o apoio? Tá. Para efeito de flambagem por torção em A, o empenamento e a rotação em relação ao eixo longitudinal estão impedidos. Então aqui eu tenho um impedimento nessa minha estrutura, né? Então a rotação em torno desse meu eixo, ela está impedida, então consequentemente ela começa com uma rotação inicial 0. Isso mesmo, rotação é nula, então consequentemente a rotação aqui em torno desse eixo é nula, então consequentemente eu começo com uma rigidez maior nesse ponto. Em B e em C estão livres, né? Em B e em C os movimentos estão livres, porém em C apenas a rotação encontra-se impedida. Então aqui em cima eu também tenho o impedimento da rotação. Então, na hora que eu for lá na minha tabelinha de Euler, eu vou ter que analisar a seguinte situação. Eu tenho aqui um impedimento à rotação nessa minha estrutura e, na verdade, aqui, né, eu tenho um impedimento à rotação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Beleza. Então eu tenho aqui, um impedimento à rotação na base, consequentemente é um engaste, né, obviamente. E no topo eu tenho, nesse exemplo, o que está condicionando esse impedimento à rotação é um travamento de uma escora com outra escora, né? Então, naturalmente, é isso que está impedindo esse deslocamento. Só que esse deslocamento aqui no topo, ele fica meio assim, né? A gente pode considerar ou não também, né? Eu não tenho o mesmo engastamento, a mesma condição de base no topo. Então, eu poderia considerar nesse meu exercício essa situação, onde eu tenho, querendo ou não, um impedimento à rotação, né, que seria a translação, né, a rotação em torno do próprio eixo, ou eu poderia também considerar essa situação aqui, Só que para eu considerar essa situação, eu teria que ter um engastamento perfeito no topo. É algo meio complicado, né? Porque no topo eu tenho, na minha estrutura eu vou ter basicamente a rotação e o empenamento restrito, e aqui eu tenho só a rotação restrita. Aqui eu tenho a rotação e empenamento restrito, aqui eu também tenho a rotação e empenamento restrito. Então, como eu acho que até o próprio exercício aqui ele falou, né? Aqui, em C apenas a rotação encontra-se impedida. Então, pronto, aí já matou o problema. Se apenas a rotação ela encontra-se impedida, eu não posso utilizar essa condição. Porque aqui eu tenho tanto a rotação quanto o empenamento, né? O empenamento seria justamente essa possibilidade de fazer esse movimento, digamos assim. Então, a gente vai considerar basicamente o meu KZ nas condições teóricas, né? Vamos usar aqui o 0,7,
0,7 do próprio comprimento de torção dele, comprimento de giro, né, digamos assim. Considerando então aqui um sisteminha travado no topo e engastado na base, de tal forma que ele tem a possibilidade de girar em torno do próprio eixo, mas com impedimento maior na base. Isso é uma condição que eu estou adotando, né? O exercício pelo menos me deu margem para considerar isso. Então, aqui vai ser 0,7, o comprimento nosso é 6, né, que é o comprimento total. Então, vamos lá. O N é Z. Aí zebrou, né? Vamos calcular primeiro o R0 aqui antes de continuar. Meu R0 é igual nossos RX, que eu tenho aqui 12,85, está lá no início do exercício. 12,85 ao quadrado, mais 7,32. Mais 0, isso é igual a 14,79 centímetro a quarta. É isso mesmo. Então já vamos substituir aqui na nossa equação. NEZ é igual a 1 sobre 14,79 vezes π ao quadrado vezes 20.000, coeficiente de empenamento 340, 320, 320 dividido por 0,7, que é o nosso KZ, vezes 600 ao quadrado, mais 77 gigapascal, 7.700 kN por centímetro quadrado, vezes o nosso J, 77,33. Pronto. Vamos resolver isso tudo. 1.700 mais aqui deu 141.667. Ele é o quadrado, rapaz, é isso mesmo. Ixi, aqui zebrou, então peraí, vezes 14,79 dividido 9.578. 9.579 quilonewton. Não sei se foi mais ou menos isso que vocês encontraram. Bom, no final das contas é o menor valor, porque ele é menor ainda do que o meu NEX, que era 10.000. Então ele vai ser a minha unidade de referência até então. Deixa eu ver se vocês terminaram. Beleza aí, pessoal? Tranquilo? A partir de agora a gente vai para o último passo, basicamente, né, de verificações. Depois a gente vai calcular de fato o meu NRD. Então esse meu valor a partir de agora
vai ser minha referência, 9.579. A gente vai calcular então a esbeltez, que a minha esbeltez ela tem que ser menor do que 200, que é a última verificação, né? E eu vou tomar como referência para análise da esbeltez a equação módulo de elasticidade vezes a área da minha seção transversal dividido por NEZ, que é a nossa menor equação, né, o nosso menor valor, e isso vai me dar 20.000 vezes 119,2 dividido por 9.579, e isso vai me dar de cara vezes dividido 579, 49,56. 119, é isso mesmo. Bom, como ele é menor do que 200, atende perfeitamente. Então, como menor do que 200, ok, atende perfeitamente. Então, o último passo nosso, que a gente não precisa fazer nenhuma outra verificação agora, é o cálculo do NRD. Para o cálculo do NRD, eu preciso calcular o índice de esbeltez reduzido, que é igual a raiz de Q vezes AG FY dividido por NE, onde NE é a carga elástica a menor de todas, que é a que a gente encontrou. E aí vai ficar como Q é 1, a gente já calculou isso, AG 119,2, é a área de seção bruta, tensão de escoamento 34,5 kN por centímetro quadrado, dividido por 9.579, e isto daqui vai nos dar, que eu já tenho até calculadinho aqui, 0,66. 0,66 é menor do que 1,5. Se vocês se recordarem, né, naquele diagrama lá da esbeltez reduzida, o índice de transição, né, que faz aí a transição entre uma flambagem inelástica e elástica é justamente o índice de esbeltez reduzido 1,5. E aí a gente encontra, para valores menores de 1,5, o QC é dado por 0,658 o índice de esbeltez ao quadrado. Então, a equação que a gente vai utilizar, 0,658, então, que se é 0,658, a gente... Oi? 49, aqui em cima? Deixa eu ver de novo. 20, 1, 2, 3, vezes 119,2, dividido por 9.579, raiz disso, aqui em 77. Faltou o π na minha equação. Você tem que multiplicar por π. Faltou aqui, ó, π. Eu bati na calculadora, mas faltou ele aqui na fórmula. Então, agora 49,56, isso. Então, o índice de esbeltez reduzido serve basicamente para eu determinar qual é a equação do QC. Qual é a equação que se adotar para o nosso cálculo do fator de redução, né, basicamente. Então, isso daqui vai me dar que se igual a... O lambda zero é o 0,66, já substituí aqui, né, ao quadrado. Então, 0,66 ao quadrado é 0,58 elevado a... dá 0,83.
0,8333 alguma coisinha. Então 0,833. É tudo que a gente precisa agora para calcular aquela carga resistente tá na mão. Porque, ó, a nossa carga NCRD é igual Q psi AG FY dividido por γ1, onde esse γ1 é 1.1. Então, vamos reescrever essa equação já com os valores que a gente tem. NCRD, o Q é 1. Tá. Beleza. Então, o nosso Q é 1, na equação da carga resistente. O nosso Xi é 0,833. A nossa área, 119,2. Nossa tensão de escoamento, 34,5. Isso. E aqui 1,1. E aí a gente tem vezes 119,2 vezes 34,5, 3.115 mais ou menos, né, quilonewton. Então, como eu quero saber lá no início do exercício qual seria a carga, aqui eu utilizei para o 0,83334, tá? Usei o valor inteiro, tá? Por isso pode ter dado alguma coisinha diferente às vezes de vocês aqui. Como eu quero saber qual que é o maior carregamento que eu poderia solicitar aquela peça dentro de uma condição suficiente, né? Dentro de uma condição legal, então tá aí, ó, 3.515. Então, fazendo meu NCRD igual ao meu NCSD, a minha carga solicitante máxima seria 315 kN, dentro das condições de segurança dessa minha peça. Bom, pessoal, então tudo isso para a gente verificar essa condição, essa resistência do meu elemento. E percebam que é extremamente importante, né, para a determinação dessa resistência, parâmetros como condições de contorno, né, e tudo mais. Então a gente faz a análise, a gente impõe uma condição de contorno, ali no exercício já estava imposta, mas obviamente numa situação prática a gente vai impor uma condição de contorno favorável ao meu dimensionamento. Por exemplo, igual o João perguntou, como é que eu vou saber, às vezes, se ali vai ser engastado, se ali vai ser apoiado? Numa condição prática, eu vou impor, lá no pé do meu pilar, uma condição de engastamento, por exemplo. E ao impor essa condição de engastamento, se ela me é favorável para essa situação, eu mantenho. Ah, não, cara, eu engastei aquele pé do pilar e está extremamente desfavorável para o meu dimensionamento. Cara, então para que você vai continuar naquela condição? Será que uma outra situação, por exemplo, um sistema semi-engastado, será que não altera as condições de cálculo e, consequentemente, não melhora o seu processo? Então, o processo de projeto, digamos assim, né? Eu brinco, o projeto ele é uma obra de arte porque você trabalha com N ferramentas, né? Você tem N possibilidades de solução, cada um vai fazer de uma forma e às vezes, sei lá, às vezes eu vou dimensionar e eu quero aquela condição engastada, mas para poder engastar eu vou precisar de uma peça mais robusta, ou eu vou precisar travar intermediário, né? De forma intermediária.
Aí, por exemplo, o João escolheu uma outra condição de contorno, uma outra ligação na minha estrutura que condiciona a minha peça naquela situação, sem precisar de escora nenhuma, sem precisar de nenhum outro travamento, mas com esse perfil mais leve, digamos assim. Então, tudo é um processo de análise e de verificação, se está ok ou não. Não existe uma receita pronta. Talvez a dificuldade maior do fazer a estrutura, do fazer o projeto, é justamente, às vezes você não tem algo categórico, né? Aquilo pronto, acabou, não existe nenhum outro princípio, é só aquilo que serve. Na verdade, existe N possibilidades, cada uma com seu grau de dificuldade, com seu grau de assertividade também, né? E às vezes é isso que torna o projeto interessante, né? Pelo menos na minha situação, né? É muito desafiador você fazer um projeto estrutural por conta disso. As N possibilidades que você tem para escolher, igual a gente viu aqui no exercício, isso daqui existe N possibilidades. O exercício te deu uma possibilidade e você verificou essa possibilidade do exercício. Isso. Na vida prática, não é igual a um exercício. Na vida prática, você vai ter N possibilidades para poder solucionar isso. E aí é fazer a engenharia, ser engenheiro é isso. Você estudar as várias possibilidades, testar e ponderar o econômico e a segurança. Porque também seria muito fácil. Você pega a condição melhor de cálculo, mas que vai gastar pra caramba. Aí você pensa assim, mas tá seguro, então tá bom. Mas você tá gastando muito, cara, então o que adianta? Tá consumindo muito aço, tá inviabilizando um processo. Aí que entra a engenharia do negócio. É você pensar, será que se eu destravar aqui em cima, cara, melhora? Será que se eu colocar uma outra escora aqui melhora? Mas é possível? Não é. Então a gente elimina isso. Será que se eu rotular aqui na base melhora, piora? Não sei. Então tudo isso é engenharia. E aí, essas equações que vocês viram aqui é o que possibilitam as respostas. Mas a solução, quem vai determinar são vocês. Tá bom, pessoal? Bom, cara, isso acho que o que instigou todos vocês a estarem aqui é justamente isso, né, cara? É buscar essas respostas, cara. Isso que é legal. E aí, né, aproveitando, tem uma novidade, né, nenhuma novidade, né? A gente está estudando hoje a partir da NBR 8800. Semana passada, até divulguei lá no meu Instagram, cara, foi solicitada a ABNT, a abertura do comitê normativo para revisão da NBR 8800. Então podem esperar aí que com prazo de uns 1 ano, 2 anos, acredito que uns 2 anos talvez a gente já tenha uma nova norma de aço. Esse ano provavelmente a gente já vai ter a de concreto, né? Já se encerraram as sugestões da norma, o comitê já está reunido para apresentar uma proposta para consulta nacional. Então em breve a gente já vai ter aí na consulta nacional algumas bons assuntos, né? E a norma de pontes também está sendo revista agora, então o comitê já está, acho que a última reunião deles vai ser agora em abril. E rapaz, tem muita norma saindo do forno aí. Ano passado saiu de alvenaria estrutural, recente também, é muita coisa nova. Então os livros vão atualizar todos aí agora, vai passar por um processo de revisão. Vocês vão finalizar o curso de vocês já tendo que se atualizar. Isso que é legal. Bom, pessoal, vou encerrar um pouquinho mais cedo aí, mas porque amanhã a gente está de volta. Eu vou ver se eu trago um outro exercício, se eu trago um pouquinho daquelas considerações
de determinação dos elementos da seção transversal. Amanhã eu vou ver o que a gente apresenta aí. Beleza, pessoal? Então, perguntas, dúvidas?